Oi, pessoal, boa tarde, olá, tudo bem? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo depois. Estou entrando aqui ao vivo, que a gente fez uma enquete ontem no nosso grupo ali do PowerMed sobre o que mais te desanima na medicina. Então a gente colocou ali algumas opções e eu resolvi falar um pouquinho sobre elas aqui, né? As maiores queixas, as maiores fontes de desânimo dos médicos, dos estudantes, dos recém-formados, enfim, de todos os nossos seguidores, na verdade são duas que ficaram muito próximas uma das outras, uma da outra. Então ficou valores baixos de consulta e falta de ética médica. Então essas duas eu acho que eu vou falar um pouquinho mais. As outras, só para vocês terem uma ideia, seria excesso de trabalho e concorrência desleal. Então essas aparentemente não assustam tanto quanto essas outras duas razões aqui, valores baixos de consulta e falta de ética médica. Bom, começando a falar um pouquinho sobre valores baixos de consultas, né? Então esse é um grande medo e a gente vê que isso tem todo o fundamento, né? Porque a grande maioria dos médicos, quando acabaram a sua formação, a sua residência, a sua especialização, eles entram em determinados convênios, em determinadas situações que muitas vezes não são as ideais, né? Então, naquela ânsia ali de ter alguém de ter pacientes, de preencher o horário de consultas e sabendo que talvez a demanda de pacientes particulares não sejam muito grandes, então acaba que os colegas começam a aceitar alguns tipos de convênios. E também uma outra coisa que costuma acontecer nessa fase são as clínicas populares, que têm um pagamento bastante baixo, mais baixo do que os convênios. Eu diria, aqui na nossa região, por exemplo, uma clínica particular, uma clínica popular vai pagar para o médico numa consulta como um clínico geral em torno de R$19 por atendimento. Então, uma clínica popular, R$19 por atendimento para o médico. Se o médico é especialista, esse pagamento seria em torno de R$25, R$28 por atendimento. Então, evidentemente, é muito baixo, né? Muito aquém. E aí, o que acontece? Evidentemente, a pessoa que se sujeita a fazer um atendimento nesses padrões, ele vai precisar atender muita gente. Então, ele vai precisar fazer volume de atendimento. Então, ele vai atender ali um paciente a cada 5, 6 minutos para ele tentar fazer valer esse valor, né? E acaba que essas clínicas elas têm uma coisa um pouquinho complicada também, eticamente bastante questionável, que é o fato de eles favorecerem os pacientes a rodarem ali dentro, né? Então, se o paciente tem uma queixa cardiológica, já vai para o cardiologista. Se é mulher, já tem que ir no ginecologista fazer o preventivo. Se enfim, acaba se tornando uma coisa extremamente mercantilista, extremamente complicada. Não sei se alguém tem alguma experiência de trabalho com essas clínicas populares. Não tem nada de errado em haver a clínica popular, né? Mas o que acontece, o que eu vejo de muito errado é nós médicos nos sujeitarmos a fazer um atendimento de péssima qualidade com péssimo valor de pagamento. Uma outra coisa, além das clínicas populares, seriam os convênios. E existem vários convênios, né? Então existem convênios que pagam muito bem, próximo de consultas particulares, e existem convênios que pagam também valores muito baixos, né? Extremamente baixos. Muitas vezes o médico faz essa opção por atendimento de convênio porque ele tem medo, né, de atender consultas particulares. Aliás, não medo de atender consultas particulares, óbvio. Ele tem medo de não ter pacientes que paguem uma consulta particular para ele. Então, essa questão do paciente particular é isso hoje em dia, a pessoa tem que ter as habilidades para poder chamar esse paciente particular. Então, muitas vezes, antigamente, as pessoas pensavam no seguinte, né? Primeiro eu vou atender plantão.
depois eu vou migrar para o meu consultório. No consultório, primeiro eu vou atender vários convênios, depois eu vou saindo dos convênios, depois eu vou atender, eu vou passar a ter meu nome, e aí sim os pacientes particulares eles vão me procurar e eu vou poder fazer atendimento. A boa notícia é que essa escada mudou. A boa notícia é que isso não é mais necessário, não é mais uma regra, uma lei. Então a boa notícia é essa: hoje você pode atender os teus pacientes particulares, você pode atender paciente particular já no início da tua formação, né? Então é necessário, hoje em dia não tem mais só aquele boca a boca, né? Que era muito dependente daquela escada que eu comentei. Hoje em dia, com as redes sociais, você pode se tornar uma autoridade e passar a fazer o teu nome e ter atendimentos de pacientes. Então, é claro que isso vai passar pelas habilidades técnicas, você tem que ter as habilidades, você tem que fazer uma boa formação, você tem que ter uma ética, você tem que saber fazer o teu marketing ético e resolutivo, mas hoje você pode também ter os seus pacientes particulares, não precisa pensar naquele caminho longo até chegar ao paciente particular. E se você optar pelo convênio, eu, por exemplo, atendo alguns convênios até hoje. A minha especialidade é gastroenterologia e endoscopia, e eu tenho vários procedimentos que me pagam, que o convênio me paga muito bem. Eu tenho convênios que me pagam muito bem também. Então, assim, você pode fazer uma espécie de uma seleção para você entrar nos convênios que melhor se adaptem, né, à tua situação e ao teu pensamento, né? A segunda coisa que as pessoas comentaram que mais tem medo hoje é a falta de ética médica. E, voltando um pouquinho, a concorrência não é um medo tão grande assim. O que dá para a gente concluir disso? Que as pessoas imaginam, as pessoas pensam que se todo mundo estiver fazendo as mesmas coisas, os bons vão se sobressair. Então, o grande medo que as pessoas têm é de pessoas que tenham uma falta de ética e que aí sim eles se sobressaiam por conta dessa falta de ética. É difícil a gente falar sobre pessoas que têm pouca ética, né? Mas a gente tem nossos conselhos, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, que está sempre atuante nessa questão de falta de ética, né? Então, só que, claro, alguém vai ter que denunciar esses colegas que apresentam uma falta de ética, alguma infração, para que eles possam ser punidos, se for o caso, né? Então, realmente, essa questão ética é uma coisa bastante complicada. A gente percebe médicos que têm uma maior agressividade de entrar no mercado de trabalho, que entram e tem ali uma ética completamente questionável nesse ponto. Mas o que a gente costuma dizer é que essas pessoas acabam não ficando constantemente no topo, né? Vai chegar um momento que essas pessoas vão ter algum tipo de problema. Então, a gente precisa, na verdade, fazer o nosso trabalho com ética, o nosso trabalho com toda a parte que a gente acha que está fazendo o melhor para nós, para o nosso paciente, para os acompanhantes, para a nossa equipe de trabalho. E se a gente realmente vê um deslize de algum colega, a gente vê alguma coisa que tem se repetido, a gente pode lançar mão aí dos nossos conselhos aí que possam nos ajudar nesse ponto, né? Então, pessoal, esses eram os dois maiores medos aí que a gente viu. A pesquisa ainda está no ar ali, mas daqui a pouquinho ela já está saindo, então por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Se você concorda, discorda, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, a gente está sempre ao dispor, tá bom? Um grande abraço a todos, bom trabalho.